Boa noite a todos. Todos bem? Vocês estão quietinhos assim mesmo? Vou perguntar de novo, vocês falam que está tudo bem, tá? Boa noite. Todos bem? Aí, é legal a gente responder que está tudo bem, mesmo que não esteja, porque a espiritualidade facilita o nosso, né, a nossa energia, abre o nosso coração e mais fácil chega o remedinho, o carinho da espiritualidade com a gente. Então, sejam muito, muito bem-vindos. Eu sou Celina Sobral. Gratidão, Osório, querido. Gratidão, Selma, por me receberem nessa casa. Gratidão, Lídia, Fidelis, por estarem aqui, amigos queridos. Gratidão a todos vocês. É um reencontro que, mesmo que a gente ache que não, mas sempre numa casa espírita, no movimento espírita, a gente sabe que nunca é a primeira vez. Então, é um prazer estar aqui com vocês na casa, para as nossas reflexões e para esse encontro de mais um ciclo de palestras aqui em Santa Catarina. Eu convido vocês a conhecerem o nosso trabalho de divulgação do Espiritismo no nosso canal do YouTube, que é youtube.com/Celina Sobral. Aí tem o nosso trabalho lá na TV Mundo Maior, na Rádio Boa Nova e várias outras casas espíritas, né, por aí afora, além de orações, de preces, né? E nós estamos também na Rede Espaço Espírita daqui de Santa Catarina, que é TV e rádio, que eu também convido vocês a conhecerem o trabalho da divulgação do Espiritismo. Tem alguém pela primeira vez aqui na casa? Sejam especialmente bem-vindas, viu? Conhecem um pouquinho o Espiritismo, já são do meio espírita? Não? Qualquer coisa, gente, ó, o que eu estiver falando, que vocês não estejam entendendo nada, pode, né, Osório? Eles perguntarem, participarem, nós estamos juntos. Costumo dizer que nós somos uma família, que nós estamos no mesmo patamar de buscar conhecimento, de buscar melhoria para cada um de nós. Eu gosto sempre, ou no início ou no final das nossas reflexões, de trazer uma poesia. E eu trouxe uma poesia que de vez em quando eu coloco no início das nossas reflexões, que é do Braulio Bessa, e está lá no Google, está lá na internet. Se vocês quiserem, vocês vão lá depois e puxam como Recomece, Braulio Bessa. E também, nas minhas palestras, vocês vão ouvir muito a gente iniciar, porque eu acho que é uma poesia, prece e uma reflexão verdadeira para a gente hoje em dia, na atual situação do planeta, nas nossas necessidades cotidianas. Então, olha só que legal. Quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e o seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio, quando o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe amparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, é preciso de um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar,
rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere a sua fé e recomece novamente. Vocês conheciam essa poesia? Braulio Bessa, é muito legal, né? Então vão lá, tá lá no Google, recomece, Braulio Bessa. Eu acho que além das reflexões, não deixa de ser uma força interior para cada um de nós, para que a gente faça diferente, para que a gente não desista da nossa caminhada, da nossa luta. Eu peço licença aqui para saudar os internautas, nosso carinho também, sejam muito bem-vindos aonde quer que estejam, que a paz de Jesus, as bênçãos dos amigos espirituais desta casa chegue também nos seus lares, no ambiente que se encontrarem, nos seus carros, em qualquer localidade. Assim como a nós, né, essas bênçãos se estendam durante esses minutos aqui, abrindo a nossa mente para o entendimento dessas reflexões baseadas no Evangelho. Bom, gente, como é que está o nosso quadro mental? Como é que está o nosso relacionamento, o nosso envolvimento com a espiritualidade superior, com Deus, com Jesus, com os mentores que nos guiam? E quando nós estamos numa situação delicada de sofrimento interior, de desafios e de muitas vezes achar que a nossa vida está passando assim por tormentas assustadoras e a gente não está conseguindo seguir adiante. Porque quando a gente relembra assim, olha, nós vamos numa casa espírita, nós vamos numa localidade que mexa com a nossa fé, geralmente, e eu digo geralmente, que lógico tem as exceções, mas a gente procura alguma coisa para se segurar, para se sustentar, na hora do desespero, na hora da dor, na hora que a gente acha que Deus esqueceu da gente, que não tem mais saída. Não é? Mas a gente tem que lembrar de Jesus, de Deus, nas horas da alegria, não só nas horas da tristeza, não só na hora que a gente precisa daquele socorro, mas nas horas que a gente quer dizer para um amigo, olha como está bom o que está acontecendo comigo, olha como muitas vezes nós temos que agradecer nossa saúde, porque, por exemplo, nós estamos aqui, reunidos, viemos aqui para investir na nossa melhoria, no nosso tratamento, né? Como a nossa irmã falou aqui, nós estamos num pronto-socorro espiritual. Nós dizemos sempre que as casas espíritas, os lugares onde nós vamos nos refazer, lembrar de Jesus, nos fortalecer, é um pronto-socorro espiritual. É um pronto-socorro, né, dentro das bênçãos e do acolhimento que a gente recebe do alto, dos nossos próprios anjos guardiões e dos espíritos protetores da casa que abre as portas para nos receber. Então, quando vem esse desespero, será que, né, quando a gente pensa, olha, eu estou passando por isso, dificuldade no trabalho, dificuldade na família, dificuldade no relacionamento, a parte financeira é difícil, tal, tudo, será que a gente está conseguindo ver que pertinho de nós tem um grande amigo fiel que não vai voltar porque nunca foi embora, que é Jesus? Será que a gente consegue entender que nós precisamos, sim, muitas vezes segurar nas suas mãos e falar sério com Jesus, dizendo, olha, me dá uma força, não estou aguentando, né? Estou mal. Nós temos recebido muitas notícias, muitos pedidos de socorro, de preces. Ai, Celina, faz uma prece para mim, coloca o meu nome, né, nas vibrações onde você for fazer palestra. E nós sempre pedimos, sim, por todos os nomes que pedem socorro e que estão precisando, independente de nós conhecermos ou não. Porque nunca, gente, nós precisamos tanto da nossa fé reforçada, das nossas mãos unidas, das nossas energias revigoradas no amor. No amor. Então, quando a gente pensa quadro mental, a gente lembra da nossa energia toda do corpo. Porque quando a gente vibra uma energia ou positiva ou negativa, ou de ingratidão ou de gratidão, de dor ou de menos dor, a gente imediatamente emite uma psicosfera espiritual. E essa psicosfera espiritual, que é a nossa energia, muitas vezes até a gente pode comparar com a nossa aura, que a gente já ouviu falar,
né? Ela atrai para a gente aquilo que nós estamos pensando. Nós somos o que pensamos. A vida traz para a gente o nosso pensamento emanado, ou em luz ou na escuridão. Aí a gente pode pensar, será que está legal a minha vida hoje? Ai, não, não está. Será que está boa? Será que está mais ou menos? Pode melhorar? Sempre pode. Sempre pode melhorar. E depende de quem? Depende da gente cruzar os braços e esperar que Deus faça as coisas? Claro que não, né? Claro que não. O Evangelho está lá. Faz por ti que o céu te ajudará. E a gente costuma dizer, a vida é movimento. Nós precisamos reacender o nosso bom ânimo. O Evangelho fala do ânimo, fala da nossa fé que transporta as montanhas, aquelas dificuldades que a gente acha que, nossa, está grande demais para a gente, que é exatamente o que nós pedimos antes de vir para essa vida. Ah, mas acontece que eu não pedi esse sofrimento todo para mim, não. Vocês podem falar para mim. Não pode? Não, eu não pedi isso. Eu não pedi para minha família se desentender, eu não pedi para tal pessoa da minha família, que era de repente um arrimo da família, voltar para a pátria espiritual. Eu não pedi para devolver para Deus um filho, uma esposa, um marido, um pai, uma mãe. Vocês não podem dizer para mim isso? Vocês podem, não é? Mas aí o que eu vou dizer? Baseado no Evangelho. Eu vou dizer que Deus está no comando de tudo sempre. Que tudo que acontece com a gente, lógico, respeitando a lei do livre-arbítrio que temos, baseado nas nossas escolhas, situações que não podemos mudar, tem a mão de Deus. Porque nós devemos fazer tudo para mudar situações que não são boas. Precisamos buscar uma situação melhor de vida, estamos encarnados. Precisamos cuidar do nosso corpo, né, da nossa mente, do nosso estudo, muitas vezes, de morar num lugar melhor, numa casa melhor, batalhar pelo lado material, porque nós estamos na matéria. Nem o Espiritismo, nem Jesus diga, não, olha, seja um peso para a sociedade. Larga tudo aí que você tem e vai pedir esmola na rua. Não. Nós não temos vocação para ser Francisco de Assis ainda. Nossa evolução não é nesse ponto, né, de largar tudo e sair pelado na rua para que todo mundo seja um auxílio para a gente. Não, não é isso, gente. A gente tem que fazer pela gente, sim. O que não pode realmente é cruzar os braços e esperar que Deus vai fazer, porque não vai acontecer milagre assim. O milagre é obra da fé. Está lá no Evangelho. O milagre é nós fazermos por nós aquilo que precisa ser feito para mudar situações. Então, o que vem ao nosso encontro e que a gente não consegue realmente mudar, está nas mãos de Deus. Depois que já fizemos tudo para uma situação e a situação não mudou, é porque tem que ser aquilo. E é aí que entra a resignação, é aí que entra a aceitação do estudo dentro do Espiritismo que nós trazemos para a gente a cada dia, a cada leitura do Evangelho que vocês fazem em casa, na casa espírita, no estudo, ou mesmo na prece, nos lares, né, que a gente fala como Evangelho no lar. Então, nós precisamos entender um pouquinho além daquilo que está só na nossa visão míope ainda, de seres humanos que estamos em evolução, que estamos buscando o estudo, que estamos buscando a compreensão mais um pouquinho na frente. Vamos ver aqui o que a mensagem traz para a gente. Em algumas estações da nossa vida, há a passagem de tormentas assustadoras, como nós falamos, que com sua intensidade conseguem modificar os trilhos por onde estamos passando. Porque às vezes a gente se entrega na fraqueza. Então essas dificuldades, esses desafios, às vezes nos tiram do prumo. E aí que o Espiritismo diz, olha, vamos reforçar a fé, vamos conversar com Jesus, vamos conversar com os nossos mentores, com Deus, com aquele que você sente, né, que pode te ajudar. Muitos acreditam, né, em outros mentores, tal, tudo. O Espiritismo não diz não para nada. Mas o Espiritismo cobra a responsabilidade das nossas escolhas. É isso. Quantas vezes as mudanças são tão bruscas e dolorosas na nossa vida que pensamos até em desistir da luta, em desistir daquilo que estamos fazendo. Olha só, hein, que a espiritualidade está falando para a gente.
forças contrárias ao bem buscam nos influenciar e nos tentar realmente a abandonar até a vida. Olha só, tem muitas e muitas situações planetárias que nós buscamos aí, qualquer um de vocês podem buscar em pesquisas também, na mídia, aí na internet, que a cada 40 segundos acontece um suicídio no planeta. E a cada 40 minutos existem situações de tentativas que não se concluem. Você vai num país de primeiro mundo, sabe, que não tem ninguém na rua, que não tem ninguém passando fome porque o governo auxilia, e é onde tem os maiores índices de suicídio. Aí a gente pensa, está faltando só dinheiro? Está faltando só a parte material? Só a parte financeira? Está faltando a parte médica, a parte de cuidados, a parte da ciência, da tecnologia? Talvez nem não, porque estamos citando esses lugares aí. O que está faltando para estar tão alto esse nível de desistência das nossas lutas, das nossas batalhas, e achar que a dor está doendo tanto, a ponto de dizer, não aguento mais, vou tirar minha vida. E aí o Espiritismo fala que não adianta nada, porque nós vamos chegar lá do outro lado e vai ver que a vida continua. Vai ver que não adianta acabarmos com o nosso corpo físico, porque o espírito é imortal. Porque nós não vamos deixar de existir nunca, independente do que aconteça com a gente. Né? Então, o que está faltando no planeta? Nós estamos falando de planeta. Nós estamos falando de alguns países de primeiro mundo que têm o maior índice de suicídio. Então, o problema não é material. O problema é lembrarmos, primeiro, que nós somos seres espirituais em experiência material. Então, o que é passageiro, vamos dizer assim, não complementa o que é eterno, que é o nosso espírito. Imortal, né? Eterno só Deus. Porque não teve princípio nem fim. Mas, né, as forças das palavras fazem com que a gente entenda isso. Não adianta eu querer complementar a minha vida em bens exagerados no material, que depois, a hora que eu for embora, que nós não sabemos quando vamos, nós vamos deixar tudo aí. Frustrações imensas tomam conta do planeta, das pessoas encarnadas e também das desencarnadas que nos influenciam, como está falando aqui, e aí baixa nível vibratório. Ah, não, eu não consegui aquela casa que eu queria, eu não consegui aquele emprego que eu queria, eu não consegui aquele relacionamento que eu queria, então o relacionamento ou a casa nós perdemos, tal, tudo, e aí a gente fica numa frustração existencial que adoecemos. Aí eu pergunto de novo, o que está faltando no planeta? O que vocês acham que está faltando no planeta? Gente, nem está faltando tanta comida, se fosse, né, as coisas de um se preocupar com o outro. Nem está faltando tanto a parte material. Está faltando a parte da alma. Está faltando amor. E eu tenho dito nesse ciclo de palestras, que hoje é o quarto, né, ciclo, hoje é a quarta localidade, que a gente está reunido para aprender a amar. A gente nasceu nesse nosso corpo para aprender a amar. Nós, em todos os lugares, em todas as localidades, nós sentimos falta, saudade, como o Chico falou, de Jesus, quando a gente se reúne assim. Né? Se a gente vem numa casa como essa buscar socorro espiritual, buscar auxílio, é porque a gente está com muita saudade de Jesus e está sentindo essa falta espiritual de amor, de aconchego, dessa certeza, dessa continuação da vida, dessa certeza de que a gente vai vencer, seja o que for que aconteça conosco. Então, quando a espiritualidade fala assim, olha, veja como está o seu quadro mental. Muitas vezes está pensando em desistir do seu trabalho, da sua responsabilidade, dentro, né, do trabalho físico, dentro do trabalho na casa espírita, dentro da doação, dentro do trabalho voluntário. Gente, nós sabemos que hoje, no nosso currículo, o trabalho voluntário acrescenta muitos pontos
num trabalho físico, material. Por quê? Porque, inconscientemente, independente da religiosidade, as pessoas entendem e sabem, mesmo sem achar que sabe, que nós precisamos nos preocupar com o outro. Que não dá para vivenciarmos o início do que é o amor, que é a afetividade, a gentileza, a mansuetude, se nós não nos preocuparmos com o outro. E a gente acaba tendo que estudar o Espiritismo, tendo que estudar o Evangelho, o livro todo que vocês estudam aqui na casa também, os caminhos todos úteis, necessários para a gente, sabendo que a mudança é interior. Que nós precisamos amar mais. Ah, Celina, mas como que eu vou amar aquela pessoa que vive me prejudicando, querendo puxar meu tapete, que eu chego para ela para tentar fazer as pazes, estendo a mão e ela recusa? Porque pode acontecer isso também. Né? Não, eu já fui lá no cunhado, no primo, na vizinha, no chefe do trabalho, e não adianta, ele não quer ser meu amigo. Não quer me perdoar. Porque muitas vezes, né, a gente espera que o outro peça desculpa para a gente, peça perdão, porque ele errou, mas muitas vezes a gente também errou. Então a gente tem que ir lá, né? Ninguém tá ainda como anjo, senão a gente não estaria no planeta de provas e expiações. Muitas vezes a gente tem que ter coragem de pedir desculpa. E se foi e o outro não aceitou, nossa, foi difícil, fui lá pedir desculpa, mesmo eu achando que eu estava certo e que o outro estava errado, e ele me virou o rosto, não me estendeu as mãos. Gente, isso acontece milhares de vezes, óbvio. Aí a gente vai de novo pedir socorro para Kardec no Evangelho, que diz, perdoa, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, cada erro. Simplesmente porque a gente é bobo, simplesmente porque eu vou dizer, ó, e daqui a pouco todo mundo vai saber que eu perdoei aquele que fez isso para mim? Não. Nós temos que perdoar simplesmente porque a gente precisa de perdão. De Deus e de tantos outros seres encarnados e desencarnados. Se vermos a nossa ficha reencarnatória, nós vamos ver tanta coisa no passado, em outras e outras encarnações, que fizemos, que nós vamos nos envergonhar, que nós vamos pedir para, nas próximas reencarnações, virmos com todos os tipos de problemas e defeitos, para a gente se livrar logo do que a gente fez. Não esquecendo que estamos nas famílias certas, nas localidades certas, com as pessoas certas na nossa vida, para que a gente evolua, para que a gente acerte as nossas dívidas passadas. Ah, não, eu estou numa família que não era para me vir, não. A gente é vítima, muitas vezes, da nossa família, dos nossos relacionamentos. Gente, a gente está no lugar necessário, realmente, como o Chico falou. A gente está com as pessoas necessárias para a gente evoluir, para a gente se acertar, para a gente pedir perdão e para a gente perdoar. Então, vamos ver como é que está essa situação de visão mais ampla perante o conhecimento da espiritualidade que diz dessa continuação, dessa chance de fazermos diferente sempre. E se não conseguirmos fazer nessa existência, temos outras oportunidades. Ah, então é assim que funciona? Então não adianta eu querer fazer tudo o que eu quero, tanto de bom como de ruim, e não é morreu, acabou? Não é. Não é. Por isso que o tirar a sua existência não vai diminuir a dor. Quando a gente chegar lá do outro lado, a dor vai ser maior. Por isso que não tentar fazer as pazes porque a gente tem desavenças também não vai adiantar. Porque nós vamos correr atrás de pedir perdão muitas vezes por muitas e muitas reencarnações. Porque a gente precisa estar de bem e vivenciando o amor com todos, independente de quem seja. Olha só, os benfeitores espirituais, sempre atentos a cada um de nós, porque todos nós temos os nossos mentores, protetores, anjos guardiões, espíritos simpáticos, como diz também o Evangelho, o Livro dos Espíritos, que estão ao nosso lado o tempo todo, incansavelmente trabalhando para despertar o nosso bom ânimo, a nossa consciência, o nosso coração.
Não adianta a gente se dizer, oh, não, Deus esqueceu de mim, eu estou sozinho aqui. Não estamos. Lógico que nós somos seres que, às vezes, a gente cansa, até mesmo pelas nossas posições ainda de ignorância, de falta de conhecimento da espiritualidade, às vezes, gente, a gente cansa o nosso mentor. Vocês sabiam disso? Já ouviram falar isso? A gente cansa o nosso mentor muitas vezes. Às vezes é aquela situação, nossa, o pai, o professor quer chamar a atenção do aluno, do filho, e o filho não obedece, só quer fazer o que ele quer, e o aluno não quer saber de sentar na sala e estudar. O que eles fazem muitas vezes? Deixa eu me afastar um pouquinho e ver se ele vai conseguir se virar sozinho. A espiritualidade faz isso com a gente. Lógico que não temos um único mentor, né? Não temos. Nós temos não só companhias espirituais, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas vibrações, e temos mentores também, lógico, aqueles que vêm de outra existência, aqueles que passam toda a nossa existência e continuam até certo tempo após o desenlace. E dependendo das nossas situações de rebeldia, de não aceitação, muitas vezes se afastam um pouco, mas ficam olhando de longe. Que nem a gente faz com o filho e fala, vamos ver o que ele vai fazer. Só que a hora que ele vai mexer num fogão, numa tomada, o pai, a mãe ou o responsável vai lá e corre e tira. Muitas vezes os nossos mentores fazem isso com a gente. Eles falam, vamos ver até onde eles vão. A gente, sem proteção espiritual, sem os nossos mentores, sem Jesus, governador do nosso orbe, a gente tropeçaria, caía e ficava no chão. A energia do nosso planeta é muito pesada ainda. Por conta da nossa raiva, por conta das nossas frustrações, por conta dos nossos erros. Olha, diante desses vestígios de perigo que eu falei, né? Aí o mentor vai lá e nos salva também, sabe? Tem aquela relação de amizade sincera, de amor, de proteção, de cuidado. Por isso que toda vez que a gente faz alguma coisa para o outro, de bom ou de ruim, volta para a gente. Então, se nós estamos preocupados que o outro esteja melhor, que a gente possa dar um auxílio, tanto de palavra, como de estender as mãos, como alguma coisa até mesmo física, pelas necessidades de estarmos no corpo físico, nós temos a recompensa quase que imediata de proteção, de mudança de energia do plano espiritual. Porque se a gente está querendo doar amor, tem muita torcida em volta da gente querendo que a gente faça o melhor. Nós temos, sim, simpatias espirituais. Então, tem aqueles mentores que torcem, não, vai lá, faz isso, vai, ajuda. E, às vezes, a gente puxa para trás, ou então, às vezes, quem está do nosso lado é influenciado a dizer, não, não vai não, não vai. Influenciado. Porque o bem deveria ter sempre uma torcida, não é? Independente do que seja. Ah, não, mas é o bem, é baseado no amor. O que é certo, é certo. O que é amor, é amor. O que é bem. Nós temos as leis divinas na nossa consciência. Então, a gente sabe quando a gente está indo para o caminho mais ou menos, quando a gente está indo para um caminho que vai deixar o nosso coração tranquilo. Então, a lei divina está na consciência de todos nós. E diz e mostra o caminho certo a seguir. Quando a gente faz alguma coisa que não é de acordo com a lei divina, a gente sofre. E aí, alguma coisa vai mostrar que a gente está errando. Independente de estudo, independente de curso, como a gente sempre fala, né? Olha, quanta ajuda espiritual recebemos e nem notamos. Os mentores estão dizendo aqui pra gente. É nossa fixação mental nas ideias pessimistas. Às vezes a gente fica tão preso. Ai, tal pessoa fez aquilo para mim. Ai, eu não consigo perdoar, eu não consigo deixar passar, eu não consigo tirar da minha cabeça. Olha o trabalho que a gente dá para a espiritualidade. Não é porque eles querem o nosso bem, eles querem o nosso melhor. E a gente insiste numa situação negativa porque o outro fez para a gente e não consegue reverter, dizer, deixa. Se existe a lei para mim, divina, existe a lei para o outro. Se eu fizer alguma coisa errada, eu sei que eu vou ter que acertar as contas, o outro também vai. Então não sou eu que tenho que fazer justiça. Tem justiças divinas nas leis naturais que agem.
por nós. Esse quadro mental nosso de pessimismo, dizendo não consigo esquecer, pode ser alterado, e outros, né, de raiva, de frustração, etc., com o esforço contínuo de reeducar os nossos sentimentos e pensamentos. Ah, mas é difícil. Ah, às vezes a gente ouve uma propaganda na internet, ou seja lá onde for, fica aquilo na nossa cabeça para, né, do marketing das situações. Como que eu vou tirar uma situação que foi completamente negativa para mim e esquecer? Gente, mudando o foco, se fortalecendo na prece, pedindo força para a nossa fé aumentar, porque a nossa fé vai aumentando de acordo com o nosso conhecimento, com a nossa evolução espiritual, e a gente consegue vencer qualquer desavença, qualquer batalha no bem e no amor. A gente consegue, por mais que a gente ache que não. Quando nós usamos o melhor de nós, que todos nós temos, partículas divinas, vamos falar sempre isso, nós somos partículas divinas, nós somos amor, nós somos o bem. Então, quando está fora disso, isso nos incomoda, isso nos maltrata. E aí vai, muitas vezes, atingir o nosso corpo físico, a nossa saúde física. Essa agonia interior, a revolta, o ressentimento. Por quê? Porque nós somos amor. E aí, olha, temos condições de prosseguir na nossa evolução espiritual? Sim, precisamos, né? Os mentores estão dizendo, nós temos condição de prosseguir e vamos. E temos, mesmo que a gente diga que não, olha, eu não quero evoluir. Eu não quero fazer nada nessa encarnação, não. Deixa para a próxima. Gente, não dá. Nós não temos mais tempo a perder. O Evangelho fala dos trabalhadores de última hora, que são os espíritas. Porque a gente já errou muito no passado. Porque a gente já insistiu no orgulho exagerado. Então, agora, esse momento agora, essa reencarnação, é o momento, como eles dizem, trabalhadores da última hora. É a última hora. É preciso levantar nossa cabeça e seguir, sem se apavorar com o tumulto que nos cerca. Só assim nos tornaremos capazes de compreender as verdadeiras lições das provas que vêm para a gente e as lições que Jesus deixou para cada um de nós. Olha só a espiritualidade dizendo assim, olha, seja um pouquinho mais forte cada um de nós. Acredita que estamos juntos. Vamos em frente. Não é a hora de estacionar. Não é a hora de desacreditar que um pai maior está cuidando da gente. Nada de desânimo, eles dizem para a gente aqui, ó. Haverá sempre uma luz na nossa frente, mostrando o caminho a seguir. Olha a gratidão que a gente tem que ter com a espiritualidade, com Jesus, com Deus, com os mentores todos que estão ao nosso lado e até mesmo com aquele que está, sabe, desafiando, tirando a nossa paciência, que a gente ainda não conquistou, né? Porque quando a gente diz que perdeu a paciência, é porque a gente não tem. Quando é conquista a nossa moral, ninguém tira, a gente não perde. Então, quando a gente confia também um pouquinho mais na gente e diz, não, olha, eu vou me transformar interiormente. Eu quero ser um ser humano diferente. Eu quero fazer a diferença para as pessoas que estão perto de mim. Eu quero deixar a diferença no planeta. Eu quero deixar alguma coisa boa quando voltar para a pátria espiritual. Aí a gente consegue. Só que tem que ter vontade firme, também, como diz o Evangelho. Não adianta eu dizer, não, olha, eu vou fazer diferente isso aqui. Aí amanhã, no primeiro tropeço, a gente já volta a fazer o que fazia antes. A gente vai ficar rodando em círculos viciosos e não vai melhorar, vai ficar cada vez mais doente, vai ficar cada vez mais realmente desanimado e achando que Deus abandonou a gente. Então, é preciso levantar a cabeça, seguir em frente, sem se apavorar com qualquer tumulto que nos cerque. Aí entra aquela situação de sermos mansos e pacíficos, né? Não nos deixar envolvermos em agressividades, em tumultos que vão querer prejudicar a gente, mas seguir adiante baseado na calma, na paz, na certeza da vitória, na luta, porque está baseado no amor. Nós somos capazes de compreender a verdadeira aceitação do alto, de Jesus, de Deus. Se nós estamos aqui reunidos, se nós estamos aqui estudando algumas passagens do Evangelho, refletindo sobre isso, é porque nós já temos
um pouquinho do conhecimento da verdade. E quando Jesus fala, busca a verdade, que a verdade vos libertará, é o conhecimento para cada um de nós. É tudo que ele fez baseado no amor. Quando disse para a gente, vinde, né, todos vós que estáis cansados, desacreditados, que eu vos aliviarei. Quando ele fala que o jugo dele é leve, quando Jesus fala isso, é porque ele diz, ó, vem, que eu estou fazendo baseado no amor e você vai ver que resolve. Quando a gente faz baseado no amor, na boa vontade, a espiritualidade vê, Deus vê. E por mais que o outro não entenda, nós vamos ter o retorno desse ato de amor, dessa nossa intenção melhor, independente do que seja lá quem for que ache diferente. Então, haverá sempre essa luz que ele falou, e quando a gente mergulha no desespero, nós nos sufocamos em energias nocivas. Olha só, quando a gente começar a entrar nisso, para não entrar em depressão, gente, imediatamente vamos mudar o foco para alguma coisa que foi boa para nós, na nossa vida, com pessoas queridas, não deixar que fiquemos muito tempo em tristeza, em agonia, em baixa vibração, porque tá aí, como é que tá a depressão no mundo, né? Lá em cima, em alto nível. Porque a gente vai deixando tristeza prolongada, situação desagradável, consumindo. Chega uma hora que a gente não aguenta, né? Fora as influências espirituais mesmo. Então, que a gente possa viver o espírito da paz, paz interior. Não deixar que essas outras coisas negativas realmente tome conta do nosso quadro mental. Buscar o equilíbrio espiritual para que haja o equilíbrio orgânico. Olha só, para a gente ter saúde, tem lugar aqui. Para que a gente tenha saúde física, a gente precisa ter saúde mental e espiritual. A gente precisa se acalmar naquelas horas que a gente acha que tudo vai acabar com a gente. Esse pensamento distorcido, desequilibrado, são toxinas a envenenar a nossa vida. E a vida é a maior bênção que Deus nos deu. A vida é a maior bênção que Deus nos deu. Nós temos que investir no aqui e agora, fazer o nosso melhor. Eles falam assim, ó, você é muito importante. Acredita, e se está uma atmosfera difícil de ser superada, pensa em Jesus. Acho linda essa mensagem. Mentaliza a luz de Jesus, te fortalecendo, te mostrando o caminho, e de coração aberto, pede pelo seu socorro. Jesus está ao seu lado, eles dizem. E está sempre, né? A gente sabe que está. Sinta-o, para que a gente sinta o Mestre nos abraçando, transformando o nosso íntimo. Nós precisamos desse socorro. Nós precisamos desse consolo dos nossos corações, da nossa mente, da nossa vibração. Aí ele fala assim, ó, nada tema, nada tema. Juntos, vocês triunfarão nessa estrada que agora é de espinhos, nós, né? Mas que com fé e coragem, em breve enxergaremos as belas flores que perfumarão uma nova alvorada para todos nós. Quer dizer, mesmo que a gente não acredite, as coisas vão mudar para melhor. Porque nós estamos numa escala evolutiva. Nós temos que seguir na evolução dos mundos. Batalhar pela regeneração, daqui a pouco pelos mundos felizes, até chegar aos mundos celestes, depois acima disso tudo que nós estudamos. Então ele fala, ó, tende fé. Jesus não lhe abandonará nunca. Quando ele falou das ovelhas, que nenhuma se perderia. Nós somos as ovelhas de Jesus. Então, nenhum de nós fica abandonado, mesmo que a gente ache. Nenhum de nós é esquecido. E nenhum de nós vai se perder, como Jesus está falando. Não é? Nós temos a vitória e depende de nós estarmos mais rápido ou menos, né, mais recolhidos nessa estrada de evolução, de felicidade e de menos sofrimento para cada um de nós. Gente, olha, estou terminando o meu tempo, que eu pedi para o Osório, né, esse período aqui,
E eu agradeço demais a atenção de vocês, a presença, a energia trocada. Peço a espiritualidade da casa, a Deus, nosso Pai, que os nossos mentores sejam fortalecidos, iluminados, para que a gente consiga realmente mudar a energia do planeta, alcançar essa paz interior para a transformação da evolução do nosso orbe, para que diminuam os sofrimentos, as dores, as doenças, né? Que a gente esteja realmente mais em paz conosco mesmo, para mexermos com a paz no mundo, que depende de cada um de nós. Então, eu agradeço mais uma vez a direção, a presidência da casa, agradeço a presença de todos. Obrigado, Wagner, também pelo carinho. Eu agradeço aos internautas que estão aí nos acompanhando, que vão, de repente, assistir depois, que possamos, se Deus quiser, estar junto em outras oportunidades e que essas reflexões, pelo menos alguma coisinha, possa calar no nosso coração, para que valha a pena a gente ter esses encontros e reencontros baseado nos ensinamentos de Jesus. Gratidão, gente. Fiquem com Deus.